falando que é o Chico. Eu não. Candidato a senador? Eu tô na retaguarda. Vai lá, mas faz a apresentação. Marcelo vai na frente. Vou checar meu bebê. Mas vamos colocar isso? Hã? Oi? Vamos colocar isso mesmo? Então, hoje é o nosso primeiro dia de apresentação dos nossos candidatos. Boa noite. A conversa é com o nosso amigo Caio Guidani, de Sorocaba, aliás, de Itu, né? A ideia que nós elaboramos é o seguinte: antes da fala de cada candidato, o GT Estratégia Tática Eleitoral apresentará o seguinte. Dá fala pra ele falar pra ele se apresentar. Tá, então para aquele roteirinho mesmo. Então tá. Então, ô Caio, eu queria que você, então, nesse tempo de 10 minutos, fizesse uma apresentação de quem você é, seu histórico, depois uma definição da principal bandeira de política de campanha, tá certo? A sua biografia e inserção em Itu, né? O mapa da sua candidatura, com a localização, apoio, estratégia, como é que você pretende financiar a sua campanha, tá? E o planejamento estratégico, o que pretende, como vai fazer e por quê, e o alinhamento da candidatura com ideias e princípios da rede, ok? Você tem aí 30 minutos, ok? Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês e pessoal ouvinte em casa. Queria agradecer à rede por essa oportunidade de estar me dando de ser um pré-candidato. E é uma experiência nova para mim. Queria agradecer também porque tenho aprendido muito com vocês aqui sobre política. Que até então não fui político, agora estou começando a ser ativista, político. E nos últimos meses tenho aprendido muito com vocês. Eu sou médico há 20 anos em Itu, nunca candidato, me considero ativista social. Comecei há um ano ajudando a rede, adquirindo as assinaturas, e meio que fiquei responsável para registrar as assinaturas em Itu, Porto Feliz, Salto, Cabriúva e até Indaiatuba. Me lembro que nos últimos dias foi uma correria até, mandando aqui as assinaturas registradas para o Caio. Era uma época de greve dos Correios, e foi um sufoco mesmo. Mas foi uma luta boa, que aprendi muito também. E não só eu, muita gente me ajudou lá em Itu, que hoje está prometendo ajudar na campanha também. Bom, minha bandeira maior não poderia deixar de ser a saúde. Porque no dia a dia do consultório, eu vejo o sofrimento do povo no mau atendimento do SUS, na demora dos exames e na dificuldade das internações. Eu trabalhei 11 anos num hospital que atende SUS. Hoje não trabalho mais. O que acontece? No consultório, eu atendo as pessoas carentes que fazem uma vaquinha com a família e vêm consultar um médico particular, porque o atendimento do SUS, o atendimento do posto de saúde, o atendimento da saúde pública é muito ruim. Quando a gente pede um exame, por exemplo, outro dia eu pedi um cateterismo. Eu, como cardiologista, pedi um cateterismo, monitorei o tempo para a pessoa ir fazer, porque como eles fazem uma vaquinha na família, para fazer uma consulta, imagine para pagar um exame que custa R$1.200, R$1.100, R$1.200, R$1.300. Então daí esse povo vai fazer o cateterismo ou esse exame pelo SUS, que é feito em Sorocaba, 35, 40 quilômetros de Itu. Demora 2 meses e meio, 3,
para voltar com o resultado. Ora, se um cardiologista pede um cateterismo é porque é alguma coisa grave, eu tenho que fazer o diagnóstico, porque pode acontecer uma coisa grave. Outro dia, um paciente que precisava uma cirurgia cardíaca, pelo SUS, demorou, não tinha vaga em hospital nenhum, o paciente acabou falecendo. Então, hoje, vocês vejam só, amigos, o Brasil tem 26 leitos por 10 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde recomenda e tem uma média de 30 leitos por 10 mil habitantes. E os países da Europa têm 3 vezes mais leitos do que o Brasil. Essa quantia de 26 leitos por 10 mil habitantes é comparado com os piores países da África. Então, a saúde, no dia a dia eu vejo o sofrimento do povo em relação à saúde. O Brasil hoje investe 3,6% do PIB na saúde, enquanto países evoluídos da Europa, Espanha, Suécia, investe 7 a 9% do PIB. Então alguma coisa tem que ser feita no sentido da saúde. E eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, né? Esse é um jornal que eu recebo, é um jornal médico, que é sobre política e saúde. O investimento do governo em relação ao plano de aceleração de crescimento tem um resultado muito ruim desde 2011. O governo conclui só 11% do planejado, sendo que no Sudeste, que é a nossa região, é a pior. A região Sudeste apresenta pior desempenho, apenas com de 7 a 8% do planejado. Então a saúde, ao meu ver, está na UTI. E a gente precisa fazer alguma coisa. Essa minha bandeira é maior. O governo Dilma perdoou uma dívida recente de 2 milhões de reais dos planos de saúde. O plano de saúde particular paga 2 milhões. O plano de saúde particular, ele paga mal o médico, consequentemente o atendimento é ruim. Agora vamos falar então do plano de saúde, que também é um problema. Imagina o SUS, né? Então, consequentemente, o paciente também é mal atendido às vezes. Aí outra manchete eu trouxe para ilustrar para vocês, ó. Pacientes e médicos estão sendo afetados pelo mesmo mal, os abusos de plano de saúde. Quer dizer, esse dinheiro que foi perdoado do pessoal que tem muito dinheiro, né? Podia ser investido aí em pronto-socorro, urgências e hospitais, mas não foi perdoado. O programa Mais Médicos, ao meu ver, é um programa estritamente eleitoreiro, né? Eu acho que as coisas tendem a ficar pior. Não tem se mostrado eficaz esse plano. Eu sou contra o plano Mais Médico. O que eu sou a favor é de um plano de carreira para o médico, assim como tem para o juiz, né? E para vocês terem uma ideia, como tudo isso é real e faz tempo já, o governo Lula teve uma avaliação negativa de 60% em relação à saúde. E o último governo Dilma, a última gestão da Dilma, teve uma avaliação de 78% negativa em relação à saúde. Eu acho que as manifestações de rua de junho de 2013, que desencadeou foi o valor da passagem de ônibus, mas, ao meu ver, a bandeira maior era a saúde. Então, é por isso que eu defendo essa bandeira, no meu ponto de vista, muito importante para todo mundo, para o povo brasileiro, principalmente o povo do Estado de São Paulo. Pode continuar? É porque são etapas, né? Bom,
Passando um pouco sobre a biografia, eu queria falar um pouco. Eu sou um filho de uma mãe que ficou viúva. Eu tinha 3 anos de idade quando minha mãe ficou com 5 filhos para criar. E eu tinha 3 anos quando meu pai morreu. E ela teve a grande sacada, a inteligência de vender o que ela tinha, que foram algumas terras herdadas pelo meu avô. Ela vendeu e investiu em saúde, em educação, desculpa. Investiu em educação para os 5 filhos. Então, hoje, os filhos são: eu sou médico, tem um que é superintendente da Polícia Federal, tem um outro que é um engenheiro bem conceituado, e tem uma que o Cássio até conhece, que é psicóloga e professora numa universidade americana. Então, e eu acho que a educação vem junto com a saúde também. E esse exemplo que eu tenho em casa, né, que também não foi uma maravilha, ela não tinha fortunas, não. Ela vendeu umas terrazinhas que ela tinha e aplicou na educação dos filhos. E hoje a gente dá graças a Deus ela ter feito isso, que foi uma coisa sábia, né? Depois eu fiz um colégio estadual na minha cidade, bem ruim. Eu queria fazer medicina, eu tive que fazer cursinho em Campinas, porque não tinha como passar na medicina com aquele estudo que eu tive lá no interior. E eu fiz cursinho em Campinas e passei, então, a faculdade de medicina em 1984. Eu ingressei na faculdade de medicina em Marília. E depois da medicina, eu prestei uma prova e também um estágio em Oklahoma City, Estados Unidos. Fiquei lá 2 anos fazendo um estágio em cardiologia. Depois eu vim fazer mais um ano de especialização aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo, em uma pós-graduação em cirurgia cardíaca. Fiquei aqui. E depois disso, eu com o pé aqui na Beneficência, fiquei 4 anos aqui na Beneficência, e o pé lá em Itu, montando meu consultório e tal. Então, isso foi mais ou menos 1993. Em 2003, eu já médico há algum tempo, então apliquei, e hoje eu me considero um pequeno empresário. Na área da saúde, tem um spa, que faz 11 anos que está aí tá girando. Mas desde o começo do consultório, eu me considero uma pessoa que pensa no social. Sempre atendi consultas de cortesia para as pessoas mais carentes, trabalhando, como eu já falei, no hospital há 11 anos lá, que atendia pelo SUS, às vezes mandava para o consultório, atendia, e faço algumas reuniões de garagem nas casas das pessoas, pregando a prevenção de doenças cardiovasculares, que na verdade é a coisa que mais mata no mundo e no Brasil, e não deixa de ser no estado de São Paulo também, em minha cidade. E então considero um ativista social nesse sentido, e sempre pensando no benefício do povo, na saúde do povo. Também participei lá de um evento, uma campanha médica internacional lá em Manaus, no Amazonas, onde todo mundo, principalmente americano, foi lá. E também faço parte do Cura, que é uma atividade também, uma campanha médica em Itu, realizado por uma igreja evangélica, e todo ano eu sou convidado para ser o cardiologista. Então, eu só queria demonstrar um pouco da minha parte social para vocês também, tá? Bom, o mapa da minha candidatura. Eu acho que eu tenho que focar aonde eu sou conhecido, né? Então, Itu e Salto, porque eu trabalho como médico Itu e Salto há 20 anos. Porque Itu e Salto é uma distância de 5 quilômetros, é praticamente uma cidade só. E o hospital da Unimed, onde eu trabalho há 20 anos, fica lá, o hospital da Unimed fica em Salto. Então eu me considero também médico de Itu, também médico de Salto. E acho que a base da estrutura de fazer o mapa da candidatura tem que ser ali. Estou recebendo
consistentemente apoios de gente de Laranjal, de Porto Feliz, são amigos, são vereadores ou candidatos a vereadores que não entraram, e também gente ligada à política. E estou recebendo apoios também de Campinas, e a gente tem que montar uma estratégia de para a campanha com base em Itu e Salto, onde eu sou mais conhecido. Eu espero, né, estar discutindo com vocês, com a rede, o que seria melhor em termos de região para a minha candidatura. Estou esperando, né, uma liberação. Eu posso ir até Campinas, Sorocaba é uma região minha que eu posso trabalhar, então eu gostaria de nos próximos dias estar discutindo isso com vocês e esperar essa liberação. Tem muita gente conhecida que está querendo também trabalhar comigo. Sobre o financiamento, eu acho que já comecei a engatinhar, né? Com a ajuda de alguns amigos. Eu estou trabalhando no meu Facebook, que era um Facebook normal, estou com a fanpage, que às vezes dispara para todo mundo, para 6.000 pessoas verem, tal. E agora eu vou começar uma entrevista na rádio, um programa na rádio durante esse mês de junho, né? Porque depois eu sei que não pode, tem que parar. Então devo começar a rádio em Itu e Salto, que é uma rádio que pega as duas cidades ali e fica exatamente entre as duas cidades, e uma rádio em Porto Feliz. E essa agência de publicidade, que está mexendo com o meu Facebook, também coordenou a campanha de um candidato a prefeito da minha cidade, que foi bem, e ele está trabalhando para a minha candidatura agora. Então, através de ajudas financeiras, eu já estou engatinhando. Eu espero, eu tenho o direito disso, que a Unimed, ela tem esse costume de dar uma verba, chama NAI, Núcleo de Apoio Estratégico. Para quem é médico há algum tempo, na candidatura eles dão um apoio. Não sei exatamente a quantia, eu ouvi dizer pelo ex-candidato, que é em torno de R$100.000. E também conto com esse apoio aí da Unimed. E cada vez mais conhecendo, coincidentemente hoje me ligou um empresário aqui de São Paulo que tem casa em Itu, que conhece o pessoal ligado a mim em Itu, que quer conversar comigo. Então eu espero que cada vez mais a gente tenha mais verbo para trabalhar. Bom, planejamento, como eu falei, a gente já tem na cabeça assim, o mapa, né, da campanha, e através da internet eu acho que é uma ferramenta muito importante ali na minha cidade, na minha região. Eu sei que a batalha é difícil, porque não tem muito dinheiro. Estou consciente do dinheiro dos concorrentes, que é tão grande, que já aplicaram nas outras eleições. Então eu vou concorrer com gente que tem muito dinheiro, que tem muita força, e que já foi eleito, né, e com muitos votos. Então, de repente, chegar sem ter passado político, enfrentando esse pessoal poderoso é muito difícil. Mas eu acredito muito que também o povo tende a votar assim no que o americano chama de recall, né? Eu li um livro com a cabeça do eleitor, ele fala do recall, a pessoa que sempre é candidata, fica mais fácil, parece que o povo vai lá e vota no que ele já está acostumado a votar. Porém, eu acho que também existe uma sede de mudança, né? Então, como eu sou um candidato que não tem histórico político nenhum, como eu sou um candidato que também tem passado limpo, candidato que só foi médico, ativista social, eu acredito nessa sede do povo de mudança, que eu possa ser um nome novo na parada e dar trabalho, e mesmo ganhar a eleição dos antigos aí, que tem muito dinheiro.
Eu acho que o nosso discurso tem que ser pautado na agenda do povo, né, na nova política, na transparência das ações, na ética e na horizontalidade das ações. Eu tenho aversão a esse esquema que está aí antigo de política, verticalizado, que o eleito, o poderoso manda e o resto obedece. Eu acho que o povo tem que ser ouvido para a gente governar. Por isso aqui eu também não preparei para falar como político, nem vou me preparar com isso, porque eu acho que eu tenho que falar com o coração e não como esses políticos que até então estão aí na liderança. Em junho de 2013, mais uma vez, eu acho que o Brasil acordou, né? Como eu já falei da saúde, reivindicaram a segurança, a educação, né? Eu acho que esse muro que existe entre a velha política e o brasileiro tem que ser quebrado por nós. E eu acho que, se eleito, eu pretendo montar uma equipe competente, ética, que trabalhe com transparência em função do benefício do povo. Eu acho que o mandato tem que ser com respeito ao dinheiro público, o mandato tem que ser que você escute a sociedade, né, as reivindicações, dar mais ouvido e conversar mais. Essa é a forma horizontal de se fazer um governo. E o mandato tem que ser baseado na sustentabilidade socioeconômico-ambiental. Eu acho que sustentabilidade é um compromisso não só do político, como de todo mundo, do povo. E é essa consciência que a gente tem que passar para os outros. E também acho que devemos usar os recursos de uma forma competente e com visão de futuro, né? O que eu preparei para falar é isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, estou aqui. Se eu souber. Bom, eu só começar então as perguntas. Perguntas e comentários. Bom, Caio, você não está na condição de... Tem duas categorias nessa sabatina, daqueles candidatos cuja candidatura já foi pré-aprovada, que é a sua, e daqueles candidatos cuja candidatura depende dessas sabatinas e do próximo encontro para serem aprovadas. Então, você está numa situação um pouco mais confortável nesse sentido. Então, acho que minha fala vai no sentido de tentar fazer perguntas difíceis para você, para tentar ajudá-lo a se preparar para o embate nessa campanha. E aí, primeira pergunta óbvia, se olhando a sala, é onde estão as pessoas? Apesar de ter sido mandado para todos os filiados da rede, onde está a sua base e onde está os filiados da rede que vão te apoiar nessa candidatura. Você precisa ter voluntários, precisa ter gente. E os outros pré-candidatos que a gente tem visto, cada um tem um certo grupo que vem, que auxilia, que assessora, que está na rua junto e que também prestigia e contribui nesses momentos especiais. Então, isso é um primeiro indicativo que me preocupou um pouco hoje aqui. É óbvio que tem uma ressaca pré-convenção e tudo mais, pós-convenção, mas é um problema isso. Eu acho que um candidato, ele na verdade é um candidato de uma equipe. E cultivar essa equipe e fazer com que filiados do seu partido, que teoricamente têm afinidades maiores com vocês, embracem a sua campanha e ajudem a participar, ajudem a construir a sua campanha, é fundamental, condição sine qua non para a sua candidatura decolar. Nosso medo é que a sua candidatura, você é uma aposta da rede, é uma aposta necessária na área da saúde, principalmente, por isso até que o GT apostou na sua candidatura para a convenção, mas você tem que
você tem que estar atento que você é um candidato novo, então você tem que trabalhar em triplo do que os candidatos velhos. E você tem que ter o triplo de apoio do que os candidatos velhos. Então, isso é uma questão muito importante. Entrando na pauta da saúde, uma das primeiras coisas que você falou que você é contrário ao mais médicos. Você é completamente contrário, você acha que não adianta de nada. Pessoalmente, eu acho isso uma posição muito complicada de ter uma população. Que até o próprio Eduardo Campos, nessa semana, deu uma declaração falando que é impossível ser contra o mais médico. É possível, sim, criticar o mais médico enquanto uma solução paliativa que não soluciona problemas estruturais da saúde, que precisa ainda de uma série de ajustes, mas trazer mais médicos para a população, especialmente para a população do interior, que não tem, cujos médicos brasileiros se recusam a ir nesses lugares, mesmo com os salários altos, relativamente extremamente altos para o padrão brasileiro, eu acho que aí tem um risco de você já alienar os eleitores na pauta principal deles. Então, caso você realmente for defender uma campanha contrária ao programa Mais Médicos em gênero, número e grau, você vai ter que argumentar muito mais do que isso. Essa é uma questão que vai ser prioritária nessas eleições. Aí outra coisa outra contradição aí que eu peguei. Você fez uma crítica bem leve aos planos de saúde que pagam mal os profissionais. Você mencionou 2 vezes o plano de saúde na sua fala. Uma nessa e outra quando você falou que um dos seus possíveis financiadores vai ser a Unimed. Então, primeiro, qual vai ser sua posição em relação aos planos de saúde? E se de fato for crítica, e com qual embasamento, como isso vai implicar no seu possível financiamento? Quando você falou desse financiamento, você falou que está contando com ele. Eu sugiro que você não conte com esse financiamento. Se esse financiamento vier, melhor, mas eu acho que você tem que trabalhar para não depender de um financiamento que pode vir a acontecer, e pode vir a acontecer de um plano de saúde com o qual seu discurso pode ir contra. Então, mais essa questão. E aí, entrando para a questão do financiamento do sistema de saúde no Brasil. Acho que isso senti muita falta na sua fala. Existe o movimento sanitarista, está aí desde a década de 70 no Brasil, tem uma participação imensa na Constituinte, e atualmente tem uma luta muito grande por aumentar o financiamento da saúde no orçamento geral da União, e isso vai ser uma pauta essencial para o próximo mandato do Congresso. Então, qual é a sua posição a isso? Quanto você acha que deveria ser a porcentagem destinada à saúde do PIB, do orçamento da União? E como você pretende articular enquanto um próximo deputado para que isso aconteça? Só mais uma questão também. Em relação outra questão polêmica na pauta da saúde, que sempre aparece nas candidaturas, é a questão das organizações sociais, enquanto gestoras de hospitais que recebem verbas públicas. Isso, tanto nas campanhas presidenciais, o Serra foi muito criticado em cima do PT, isso é uma questão que a rede precisa ainda se posicionar. Qual é a sua opinião em relação à gestão das organizações sociais e o financiamento público para organizações privadas? Bom, deixa eu ver se eu lembro tudo, né? Porque primeiro foi em relação a... Não, peraí. Não. A primeira que você fez... Então, eu acho que a Unimed é um caso à parte, porque é uma cooperativa. Não é uma empresa que tem um único dono, e é uma empresa regional. Por exemplo, a Unimed de Itu Salto tem 220 médicos. E esses 220 médicos são donos daquilo, do hospital, do plano. Então é uma cooperativa.
Eu quis me referir aqui àquela empresa que ganha muito dinheiro em função de pagar pouco médico e de, consequentemente, cobrar muito do paciente, e isso tampado aqui no que eu trouxe para ilustrar que tanto o médico quanto o doente estão doentes. Então, esse sistema capitalista de empresa explorando a saúde é que eu sou contra. E eu não vou, tenho certeza absoluta que a cooperativa Unimed vai me apoiar menos, mesmo eu criticando esses planos que são concorrentes da própria Unimed. Eu acho que em relação à porcentagem do PIB, que é 3,6% do PIB, o Brasil tem que a educação é 5% do PIB. Eu acho que o investimento na educação é 5%, se eu não me engano, 5% do PIB. A saúde, 3,6% do PIB. Eu acho que tem que aumentar, porque os países desenvolvidos, como eu falei, de 7 a 9% do PIB. Então, a primeira instância seria um aumento do PIB pelo menos para 5%. É lógico que isso vai depender da economia, tirando daqui, botando aqui, mas eu acho que a saúde merece. Tanto é que as reivindicações, a minha impressão é que a bandeira maior, uma das bandeiras maiores, seria foi a saúde em junho de 2013. Em relação aos planos mais médicos, como eu falei que quando eu trabalhei aqui na Beneficência Portuguesa, em 1993, eu recebi uma proposta de ir para o Acre, recebendo R$20 mil por mês, que, para um recém-formado, é um dinheirão, e fez cócega para eu ir, e deixar minha família aqui e ir para o Acre, ser médico lá, cardiologista, para ganhar essa quantia muito boa e poderia até ganhar mais. Percebi que outros colegas mais velhos voltavam desanimados de outros estados. Por quê? Não existe um plano de carreira para o médico, como tem o de juiz. Então, se existisse um plano de carreira para o médico, essa é a briga, para existir um plano de carreira para o médico igual ao do juiz, parecido com o do juiz. Se você muda de cidade, você vai ganhando mais, sobe de posto, e assim com o salário aumentando e progressivamente. Com o médico não existe isso. Então, se existisse, eu acho que não precisaria importar médico de nenhum lugar. Também sou contra o médico que não tem vínculo com o hospital. Porque se eu sou um clínico geral e eu atendo a população no posto de saúde, eu vou precisar internar, vou precisar acompanhar esse paciente. Então, o médico, ao meu entender, se ele só vê aquele primeiro atendimento principal de posto de saúde, sem vínculo com o doente, em uma internação, um acompanhamento, isso para mim não existe. Não é uma coisa completa. Então, por isso que eu sou contra. Acho mesmo que se o Brasil tiver mais escolas de medicina e tiver um plano de carreira, o problema está solucionado. Outra pauta de... Então, eu acho que quando existe uma parceria, alguns hospitais têm bons resultados em relação à iniciativa privada e pública. Haja visto o Hospital de Barretos, que é um hospital que funciona muito bem com as duas. Eu sou extremamente a favor, porque eu acho que quando só é público, aqui a Beneficência Portuguesa, a gente sabe que o Antônio Emílio de Moraes faz questão de atender 60% dos pacientes no SUS. Ele poderia atender 90%, 100% para ganhar mais dinheiro. Ele faz questão de atender 60%. Então é uma iniciativa aí privada junto com pública que dá certo. Isso eu sou a favor. Vou fazer mais rápido para não se atrapalhar. Meu nome é Genildo Moreira. Eu vou fazer uma pergunta meio rápida para não se atrapalhar.
Na minha opinião, não precisa. Bom, na minha opinião, todo candidato que senta aqui ou que vai lançar o candidato, o que ele promete tem que cumprir na vida pessoal. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se por acaso você é eleito e uma necessidade de passar por um médico, você se comprometeria a passar pelo SUS, conforme a sua gestão? Pergunta. Eu vou passar com o maior prazer pelo médico do SUS, primeiro também para ver como ele está me atendendo. E para ser crítico, porque lá em Tusso eu fiz isso. Lá em Salto eu fiz isso. Eu fui lá no posto de saúde, e aliás os colegas que vão visitar a minha cidade, primeiro eu mostro a prefeitura, que é um palácio, depois eu mostro o posto de saúde, que é um lixo. E eu vou lá para ser atendido. Outro dia um paciente meu falou assim: doutor, eu vim aqui porque o médico lá estava com uma carteira e um cigarro no bolso. O cardiologista pôs o estetoscópio aqui e escutou meu coração. Então é um descaso. A gente sabe disso. Então eu vou fazer questão de ir lá. E outras coisas também, se eleito, já vou prometer aqui para vocês. Se eleito deputado estadual, eu faço questão de ir de ônibus até a Assembleia, de onde eu morar aqui em São Paulo. Cássio, boa noite. Desde já agradeço a sua boa vontade conosco em estar aqui presente. E há poucos dias atrás saiu uma estatística das escolas de medicina em que aparecia que... Não estou atrapalhando, não. Então apareceu uma estatística das escolas de medicina que 60% dos médicos saíam para dermatologista. Então, quando o senhor fala que é contra o mais médicos e aposta num plano de carreira para resolver o problema da medicina, esse plano de carreira contempla que cada médico que saia, ele vai exercer que tipo de medicina, por quê? Enfim, eu gostaria que o senhor desdobrasse mais, principalmente porque, na medida que está desdobrando as respostas, a gente está vendo cada vez menos o médico e mais o ativista. É isso aí, obrigado, boa noite. Pensando que nós, os mais médicos, já existe já se paga caro para os médicos. Não é uma questão de uma carreira que nem os professores, que paga muito pouco e por isso ninguém quer ser professor. Já se ofereceu 20 mil reais para você ir para lá que você não quis. Então, como você explica que um plano de carreira pode contribuir? Pode, mas... Respondendo ao companheiro Cássio, tem uma ideia que, se eu não me engano, foi do Adib Jatene, quando ministro, ele falava que todo estudante, porque a faculdade de medicina são 6 anos, no quinto e sexto ano a gente já trabalha no hospital como estagiário, mas aí formando médico, ganhando diploma, teria que passar 2 anos fazendo um estágio em clínica geral, para ser um dermatologista, para ser um cardiologista, para ser um nefrologista. Essa é uma ideia que, se também mover o pré-formado, o pós-formado, logo na residência, esses 2 anos, para fazer um serviço público, aí estaria resolvido o problema. Quando eu me formei, a gente tinha uma seleção para passar por exército. E era obrigado, se convocado, passar 1 ano prestando serviço no exército. Eu escapei, mas colega meu pegou. Então, se existisse esses 2 anos de clínica médica para atender no Acre, nos lugares carentes,
a gente não precisava do plano Mais Médicos. Ô Caio, nas duas coisas que você se posiciona, uma é com relação aos planos privados e a outra com relação à saúde pública, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho esse processo que veio acontecendo desde a década de 70 no Brasil, né? Porque senão parece que o caos chegou agora e o caos é de uma decisão política, uma decisão de Estado e de quem controlava o Estado naquele momento. Então, o SUS é algo que não existe em lugar nenhum do mundo, que atenda quase 200 milhões de brasileiros. Então, está à disposição de 200 milhões de brasileiros. A outra questão é que os planos de saúde fazem o básico do básico e, quando a coisa aperta, joga para as costas do SUS também. E o outro problema da ponta do SUS é a burocracia do Estado, né? Em alguns lugares nós temos as pontas, mas não temos os profissionais, né? Em cidades como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, existe ainda um problema maior, que é da violência, que é do trânsito. Nós gastamos muito mais dinheiro com essas questões do que efetivamente no atendimento ao público. E a outra questão, né, o Brasil entender, e eu acho que é o papel de um candidato, e é o papel de um candidato da rede, entender que a medicina no Brasil precisa ser medicina preventiva e não medicina curativa. Por que o Brasil optou na década de 70 pela medicina curativa? Né? Porque ele tinha um objetivo. O cidadão trabalhava na fábrica, o cidadão quebrava, ele era peça de reposição, ia lá para arrumar o braço, arrumar o fígado, e outra pessoa entrava no lugar dele na fábrica. Quando ele estava de volta, aquela pessoa era dispensada e ele estava trabalhando normalmente. Nós mantivemos essa mentalidade e agora chegamos no meio do colapso. Né? Pensar na questão da violência, do trânsito, né? Você sabe melhor do que eu, se você tem um paciente para entrar na sala de cirurgia e aparece um motoqueiro, como aparece todos os dias, que caiu num acidente de moto, ele tem prioridade sobre o seu paciente se for no mesmo leito. Né? Olha a quantidade de encrenca que a gente está arrumando. Então, o que eu fico me perguntando é o seguinte, sendo candidato, sendo eleito, né, eu acho que projetos nesta área é fundamental defender, porque a gente ouve os caras falarem, mas não defende. Quer dizer, as universidades públicas brasileiras formam médicos que querem ficar só na região sudeste. O Mais Médico pode ser uma crítica, talvez porque é paliativo, porque não vai resolver todos os problemas. Entretanto, quando você vai para uma cidade no interior do Ceará, ele é fundamental, assim como o tal do Bolsa Família. Né? Para quem não tem nada a ter R$70, é uma grande grana. Então, a minha pergunta nessa história toda é assim, qual seria, né, o seu projeto, se eleito, para a saúde pública? Você já disse que a sua bandeira é saúde pública, está claro para a gente. Mas, diante dessas coisas que eu te coloquei, qual seria o caminho que você, como cardiologista, como médico que atende nas duas frentes, público e privado, encontraria, inclusive, para levar médicos jovens, recém-formados, dentro dessa perspectiva sua de plano de carreira, mas para o interior do Brasil, que é onde as coisas de fato acontecem. Então, essa ida do médico recém-formado, como eu falei, eu acho que deveria existir após a graduação, pegou o diploma, ter 2 anos de fazer uma clínica geral e trabalhar nesses lugares que precisa. Né? Seria uma obrigação, como era na minha época do quartel, né, do Exército. Mas você falou uma coisa muito importante, que é... Ô, Scott, tudo bem? Que é a prevenção. Aí está o ponto-chave da economia gasta em hospital. A gente pode economizar nesse sentido. A campanha preventiva é a mais importante que existe. E eu falei para os companheiros que
que eu faço isso há 20 anos. Eu vou na garagem das pessoas, eu reúno as pessoas e eu falo sobre prevenção cardiovascular, que inclui não só o coração, como AVC, derrames, que são os derrames, bloqueio das artérias, colesterol alto, essas coisas. Então, a prevenção é a principal coisa e é onde que é o ponto principal do trabalho de um deputado estadual, a prevenção de doenças. Porque depois que chega no hospital, é tudo muito caro. Aí que o Estado se afunda mesmo. Boa noite, Valdec. Caio, eu cheguei um pouco mais tarde, mas perceber e comecei a observar o seguinte: você, sem dúvida nenhuma, é um excelente profissional. Pelo pouco que a gente conhece e pelas palavras que você vem falando. E como gestor também. Porque quando você vai nas garagens fazendo a medicina preventiva, você está fazendo também, não só como médico, como um gestor, né, de saúde preventiva. E eu sou um gestor em saúde, né, e tenho uma empresa nesse ramo de medicina. Minha esposa, né. Então eu faço duas perguntas que eu sinto na pele no dia a dia com os médicos. Tanto nos desafios, né, quanto a lidar com os médicos. A primeira não é crítica. Você citou aí que na medicina não dá uma formação humana. E eu tenho assim uma vivência já há 15 anos com os médicos, e realmente médico recém-formado, ele não tem essa habilidade com lidar com o ser humano. Porque eu trabalhei tanto com médicos recém-formados, como médico de meia idade, quanto médico mais experiente de acima dos 50 anos. Né? Então esse é um ponto muito difícil. O médico recém-formado sair para atendimento de uma população tão carente no SUS e que precisa desse atendimento humano, de ter essa relação com o paciente, médico-paciente. Esse é um dos maiores desafios para o médico recém-formado. Então, dentro das escolas de medicina, tá, qual seria um projeto, aí eu vou direcionar como parlamentar, não como gestor e nem como médico, como parlamentar. Aí que é o desafio maior. E, nesse aspecto, pensando na medicina preventiva que o Marcelo mencionou, essa é uma primeira pergunta. Pensando que se o SUS está abarrotado lá às 7 horas da manhã, medicina curativa, porque o paciente que saiu lá de Parelheiros ou de lá de Guaianazes, 2 horas de ônibus, metrô e trem, ele veio por uma circunstância, tá, que não suporta mais uma dor, não suporta mais a sua situação, da sua moléstia, né? E a medicina preventiva mudaria esse caminho, né? Motivaria as pessoas a saírem de casa às 7 horas, 5 horas da manhã, para ter uma consulta garantida no SUS, aqui no estado de São Paulo, hospitais públicos, se for possível, dentro de projetos parlamentares, para que ele saia de casa às 5 horas da manhã e vá até fazer uma medicina preventiva. Se não tiver essa motivação, ele só vai sair 5 horas da manhã quando é curativa. Né? E é muito mais cara a curativa do que a preventiva. Seria assim, qual seria uma ideia sua nesse aspecto? O médico, a relação médico-paciente recém-formado, né, que essa dificuldade muito grande, é patente isso, né? E essa questão da medicina preventiva, né, como motivar, né, até com um projeto, fazer com que há essa inversão da medicina curativa para a medicina preventiva. Tá, essa é uma pergunta, dentro de 2 conceitos aí. A outra é a questão da sustentabilidade. Como política pública, medicina, a saúde, né, é uma política pública, né, que todo mundo está questionando, os mais médicos e mais tal, a população questiona muito a saúde. Mesmo que não sabe o porquê, como resolver, mas questiona. Como a educação, né? Todo mundo fala que a educação está ruim e tal, mas
né? Qual é o caminho da educação? Mas aqui em relação à medicina. A sustentabilidade. Por quê? Se você criar um projeto para resolver paliativamente o problema, não é sustentável. Nesse conceito de sustentabilidade. E dentro do conceito da sustentabilidade, que é transversal nas políticas públicas, como você entraria com um projeto para que qualquer projeto na saúde, da sua autoria, dentro da sustentabilidade, persistiria a médio e a longo prazo? Basicamente são essas questões. Então, voltando a afirmar, né, no começo, quando eu falei da prevenção, sem dúvida é a principal atitude de um médico, de um setor de saúde, a prevenção. Quando chega lá, que precisa o paciente ser internado, ser feita uma cirurgia, tudo custa muito caro. Então, a prevenção, sem dúvida, trabalhar nas campanhas de prevenção cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo, no Brasil, a diabetes, né? Essas campanhas de prevenção são muito importantes, a gente tem que trabalhar em relação a isso. Acho, em relação a manter com pensamento no futuro, né, um plano, quando o estudante de medicina está no 6º ano, ele já é praticamente um médico. E ele pode trabalhar supervisionado, por um médico já formado, por um residente, por um chefe, um assistente. Talvez uma ideia boa seria essa, né? Nas faculdades de medicina, a pessoa do 6º ano atender a população e ter um supervisor. Então são 5, 6 atendendo a população e um supervisor. Eu acho que isso funcionaria. E o que vai dar sustentabilidade é o plano de carreira do médico, como é o do juiz. Então, porque todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro. Como hoje não existe um plano de carreira para médicos, eu acho que é isso o grande problema também. Então, se eu for para o Acre, eu ganhar no início 20 mil, como foi proposto, daqui a 2 anos eu vou estar ganhando mais um pouquinho. E ter esse plano de subir de letra, subir de posto, como é o do juiz. Então, isso resolveria muito em relação a essas regiões que precisam de médico e não tem, e por isso importar o médico. Ficou mais uma. Então, lógico, o recém-formado tem essa dificuldade muito, né? Não tem essa vivência, esse traquejo com as pessoas. Não tem, é difícil, né? A gente, depois dos 30, né, a gente começa a ter um traquejo, né? Então, você imagina com 20. É igual o juiz, né? O juiz com 24 anos, ele não tem, imagina, colocar uma decisão de uma vida na mão de um juiz de 24 anos. Ouvi isso do desembargador, que um juiz se forma depois de 10 anos de carreira. Então, vamos pensar aí na questão médica, né? Também um bom médico é depois de um tempo, né? De um tempo. Mas, voltando à questão da questão do médico indo para o interior lá do Acre. Eu converso muito com eles e vejo assim a dificuldade que uma empresa, quando contrata um médico por 20 mil reais, lá no interior do Acre, ele não vai, porque ele acredita que o retorno dele, depois de 5 anos, ele praticamente está fora do contexto da medicina no estado de São Paulo. Não adianta ganhar 20 mil reais por mês lá, por 5 anos. Ele pode até criar uma fazenda do gado e tal, mas deixar a medicina. Porque a desatualização é muito grande, o acesso às informações é muito restrita, e quando ele retornar para São Paulo, praticamente o mercado dele já foi. O espaço dele já era. Então, para a área privada, hein? Agora, para a área pública, eu acredito que é mais difícil ainda. Se ele for ganhar 20 mil lá numa carreira pública federal, por exemplo, que transfere de estado para estado, tem que ser federal, né? Um plano de carreira para médico federal. O SUS, por exemplo, transferir São Paulo para Brasília, lá na Acreana, lá, uma cidade de Acreana. Mas se não tem uma carreira, e também não tem um plano de incentivo de reciclagem, de uma continuidade na formação, ele não vai também. Então esse é outro desafio
Você entendeu? E olha, um depoimento, só complementando o que você está falando. Médico é uma raça meio difícil de lidar, viu? Vivo com 219 sócios, que são os cooperados da Unimed a qual eu pertenço. Quando a gente tem assembleia, tem reunião, é muito difícil. Porque médico tem aquele negócio de se achar. E difícil o médico que é humilde, que vai, estuda e depois trata o paciente com humildade e sabedoria. O médico tem essa tendência e é muito difícil. Os amigos. Ele já ganha uma herança, mas o cara muitas vezes não tem nem vocação sentada na minha família, que o meu pai tinha um câncer social, e ele é uma porcaria de médico, ele tem vocação. E aí o que acontece? Ele ganhou a clientela, ganhou a clínica, e hoje ele é um médico estabelecido sem a menor vocação para ser médico. Mas porque herdou o sobrenome do pai e a clínica do pai. Então, pegar um médico que nem o Caio, com todo o histórico que ele teve, para fazer medicina, foi nos Estados Unidos, e de repente, por não ter um sobrenome, ele teve que lutar, foi na porrada. Entendeu? Se tem um plano de carreira, é mais justo, mais organizado. Bom. André aqui falando. Obrigado por ter vindo. A primeira coisa que eu senti falta no seu depoimento foram de projetos concretos, né? Do que eu pude tirar da sua fala, e você me corrige se eu estiver errado, foi o projeto de carreira para os médicos, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais desse projeto e como ele seria estabelecido no âmbito estadual, né? Já que você está pleiteando uma candidatura para deputado estadual, eu estou entendendo que você está propondo um plano de carreira para o médico estadual, né? Eu queria saber quais outros projetos na área de medicina você tem ou tem eventualmente. Nesse sentido, você tocou muito aqui forte na questão da medicina privada, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua visão de por que hoje há uma falta tão grande de investimentos nos hospitais privados, não só nos públicos, mas a gente vê aí uma falta de investimento nos hospitais privados que não consegue atender a demanda que tem crescido vertiginosamente hoje em dia, inclusive por conta da popularização dos planos de saúde, a gente tem tido um crescente da população que tem tido acesso aos planos de saúde e os hospitais não têm conseguido acompanhar isso. Então eu queria saber a sua visão para isso, se você tem alguma proposta para incentivar os investimentos nos hospitais privados. E por fim, com relação à Unimed, você defendeu a possibilidade de você ser financiado pela Unimed pelo fato dela ser uma cooperativa. Eu queria trazer aqui um dado que são diversos processos administrativos nos quais a Unimed já foi condenada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica por ter exigido cláusula de exclusividade dos médicos, e ao que é do meu conhecimento, a Unimed não escapa da regra de pagar baixos honorários para os seus cooperados, inclusive impondo condições muito desfavoráveis e exercendo um poder de mercado sobre os seus cooperados, tanto quanto aos honorários médicos, quanto à exigência de fidelidade, de unimilitância, né, para que os cooperados não possam atuar para outros planos. E também o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica já considerou que a Unimed atua como um grupo econômico só no Brasil inteiro, né? Ela tem uma política única de atuação, ela tem um planejamento único e, nesse sentido, ele desconsiderou esse caráter cooperado para análise do poder econômico da Unimed. Então, eu queria que você comentasse isso e de que forma isso pode influenciar, um financiamento da Unimed pode influenciar a sua campanha. Então, esse financiamento, existe financiamento para candidato. E eu estou lá só esperando. Já falaram que existe e eu estou lá esperando, já dei meu nome lá.
Bom, existe, ponto. Agora, a Unimed, ela é regional, é uma empresa grande. Por exemplo, a Unimed Paulistana é uma, a Unimed Itu Salto é outra. As regras gerais a Unimed tem que seguir, porém tem as peculiaridades regionais. Por exemplo, essa unimilitância de eu atender só um plano de saúde Unimed não existe lá na minha região. Eu posso atender as outras, Bradesco, etc. A Mil, o que eu quiser. Então, não acho isso um problema, né? Em relação ao plano de saúde particular, como aqui esse jornal está dizendo, o que acontece é que paga... desculpa, voltando à Unimed. Como é uma grande empresa, o lucro é rateado e as despesas são rateadas entre os cooperados. Então tem médico, tem plano da Unimed que paga bem o médico, que não é meu caso lá da minha região, e porque tem a CH que é calculado através desse índice o quanto o médico vai receber por consulta. Então tem Unimed por aí que paga R$60, R$80 a consulta do médico. A nossa lá paga 40 em média, 37, 40. Então cada Unimed é regional. Então, como é uma empresa de cooperativa, o lucro é rateado. Eu acho isso uma coisa que, se bem administrada, vai dar lucro, né? Bom, o plano, em relação ao plano particular, que não é cooperativa, eu acho que ele teria que ter mais aplicação, ter o salário do médico ser melhor, para ele atender melhor o doente, e os planos de saúde não serem tão caros, e eles prometerem cumprirem o que prometem nos contratos, etc. Né? Porque às vezes, mesmo tendo um plano de saúde, você não encontra leito hospitalar, você não encontra exame para fazer, depende do plano. Mas existe até essa multa grande, né, que foi perdoada em relação a isso. Então, e em relação ao meu projeto para atender o Estado de São Paulo, por exemplo, eu sei que em Indaiatuba tem lá 2, 3 médicos estrangeiros do programa Mais Médicos. Eu não acho que ali precisa. Salto parece que tem 2 médicos estrangeiros, um de Portugal, outro de Cuba. No Estado de São Paulo, todo mundo quer trabalhar no Estado de São Paulo. O que precisa é lá para o Nordeste. Então, para suprir isso, a minha proposta é esses 2 anos pós-medicina de obrigação do médico atender no SUS, no atendimento básico, e também o sextonista ser supervisionado por um residente ou por um assistente, que um grande número de pessoas seriam atendidas na saúde básica. Não teria deficiência. E o estadual. Exatamente. E aí cada estado, essa é a minha ideia, meu projeto, minha ideia para lançar. Né? Eu e o Carlos Daniel, que fez uma pergunta pela internet, eu vou fazer a primeira pergunta dele. Ele, na verdade, não é exatamente uma pergunta. Ele pede para você falar sobre essa expectativa em relação ao seu potencial de votos. Tá, então, eu vou deixar aqui para não esquecer. A minha eu passei por escrito também, porque são alguns pontos. Mas antes, eu queria fazer uma observação. Eu achei interessante, eu já tinha ouvido falar de plano de carreira para médicos, mas nunca tinha pensado muito a respeito. Eu achei interessante comparar com o plano de carreira para juiz. Tá? Só tem isso daí, inclusive, pode ser em vários níveis. Pode ser no nível estadual, ter um plano de carreira, pode ter um plano semelhante em nível federal, não precisa ser um único federal. Tá? O médico que é do plano estadual é como um juiz estadual, ele se locomove dentro do estado. Ele entra numa cidadezinha pequena, tem que mostrar serviço, porque se ele não mostrar serviço, ele não sai de lá. Aí, quando ele passa para uma instância superior, para uma entrância superior, ele passa a receber um pouco mais, passa a estar num lugar maior, né? E até chegar em São Paulo, onde o juiz
pode depois, que é em trânsito especial, e depois pode virar um desembargador. Com o médico pode ser alguma coisa parecida com isso, tanto no nível estadual quanto no nível federal. Isso também não invalida a contratação privada dos médicos. Tá? No caso de juiz, não tem juiz privado, mas eu acho que dá para ser paralelo. O meu questionamento quanto a isso não sei se cabe uma resposta exatamente, mas tá, eu sou ser humano, de vez em quando eu fico doente, meu filho fica doente, minha mulher fica doente, a gente vai procurar alguns médicos. E alguns médicos a gente não consegue achar um que contente dentro do plano de saúde. Então a gente recorre a médicos particulares. E um médico que a gente tem, os médicos que a gente tem consultado cobram por volta de 300, 400 reais a consulta. Tá? E é bem normal você achar médico que cobra por isso aí. Um médico atende cerca de 8 pessoas por dia. Tá? No caso de uma médica da minha esposa, a obstetra dela, tá? Ela, além de atender umas 8, 10 pessoas por dia esse valor, ela vai fazer uns 4, 5 partos por semana, cobrando 6, 7 mil reais por parto. Aí, fazendo as contas por mês, ela deve ganhar 60, 70 mil reais por mês, 80 mil reais por mês. Tá? Não tem como um plano de carreira estatal pagar um negócio desse para um médico. Tá? Então, eu acho que mesmo esse problema pode não ser resolvido. Tá? Eu não sei o que tem, onde os médicos foram tão valorizados em relação a todas as outras carreiras, até a de juiz. Tá? Um juiz em topo de carreira lá na STF ganha 27 paus por dentro, por fora eu não sei. Tá? Então, o médico ganha um pouquinho mais. Né? Então, sei lá, não é todo médico, eu sei disso, mas muitos médicos conseguem ganhar muito mais do que isso. Então, é difícil você convencer o médico a ir lá para o interior do Acre pagando 10 mil reais. Realmente, 10 mil reais pode ser um excelente salário para a gente. Para os médicos, às vezes não dá nem de salário inicial. Bom, mas isso é só o comentário. O que eu ia falar que é pergunta, são perguntas que não têm a ver muito, algumas não têm muito a ver com o escopo estadual, tá? Seriam perguntas muito mais para o escopo federal, mas elas, de certa maneira, definem um pouco de quem é o Caio, de quem é o Dr. Caio na ideologia. Tá? Então, são perguntas básicas relacionadas a alguns pontos do estatuto que eu andei até questionando nas listas de e-mail. Então, é para conhecer um pouco do Caio, além do candidato Caio. Tá? Então, eu queria perguntar para resposta rápida, tá? Assim, tipo, concordo, não concordo, e um porquê rápido. Tá? São 5 pontos que eu pus. Redução da maioridade penal, reforma agrária, tá? Desmilitarização das polícias, Bolsa Família e mandato coletivo. Tá? Para que as pessoas da rede conheçam o Dr. Caio dentro dos princípios estatutários da rede. Tá? Pode só falar. Redução da maioridade penal, só a favor. Reforma agrária, a favor. Desmilitarização das polícias, a favor. Bolsa Família, a favor, porém eu acho que não é a solução. Eu acho que se tiver trabalho para todo mundo, não vai precisar de Bolsa Família. Mandato coletivo, a favor. Em relação à expectativa de votos, olha, eu tenho estudado, sonhado, tido pesadelo, e tu tem 110 mil eleitores. Desses 110 mil, 20% é branco nulo. Então, seriam 90 mil, mais ou menos. E Salto, onde eu trabalho há 20 anos também, são 67 mil eleitores. Se houvesse uma transferência da Marina Silva para mim, eu estaria eleito, porque ela teve 33 mil votos lá, em Itu e 20 mil em Salto. Mas eu sei que a transferência não é fácil assim. Mas a gente vai batalhar para 30 mil votos em Itu, 10 mil votos em Salto, e no restante das cidades que prometem apoio, Laranjal, Porto Feliz, Indaiatuba, Sorocaba, completar aí para atingir 60 mil votos e eu ser eleito.